Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como um servo aqui caminhou, sendo Senhor do céu, da terra e mar. Ele escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da o surdo ouvir e o mudo falar. Ele fez o mal levantar, e quem aceitasse seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir o seu chamar. Fez o surdo ouvir, fez o mudo falar. Ele fez o mundo se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador.
Nós agradecemos a Karine pela pregação cantada que alcançou o nosso coração. Dá para perceber na face dos amigos e dos irmãos que a mensagem foi levada bem dentro do nosso coração. Deus seja louvado pelo louvor aqui apresentado pela nossa irmã. Tem algo que está me preocupando. Algo que está me preocupando diz respeito aos homens desta igreja. Deixa eu abrir o coração para vocês. O Tiago, quando separa em vozes o canto congregacional, as mulheres decolam. Lindo. Mas os homens, que me perdoem, eles ficam assim, travados. Tem alguém que discorda de mim? Os homens que me perdoem. Mas nós precisamos voar um pouco mais. Não vamos ficar para trás, não. Tiago precisará aí fazer um trabalho especial com esses homens, a começar por mim. Nós precisamos acompanhar essas mulheres, porque elas estão cantando, ao meu ver, maravilhosamente bem. Tá, Johanna? Mas nós, homens, não iremos ficar na rabeira, de jeito nenhum. Viu, Jadson? Vamos ter que fazer alguma coisa. Tá certo que nós estamos desfalcados aqui de alguns amigos, né? Mas nós queremos cantar à altura delas. Eu quero fazer aqui 2 anúncios rapidamente. Um eu fiz sábado passado, com relação à meia semana de oração, que dá-se a início agora na quarta-feira, e você é o nosso convidado. Traga a sua família, traga os seus amigos, os seus vizinhos. Na próxima quarta-feira, teremos o privilégio de recebermos aqui a presença de vocês, e também estará falando a nós, transmitindo a mensagem, o pastor Amin Rodor. Ele é especialista no tema que ele vai abordar aqui. Cristologia, graça. Então, faça planos para você estar conosco aqui na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Para vocês poderem presenciar e também receberem as bênçãos que Deus quer nos derramar durante esses dias. Quantos estão fazendo planos para estar conosco aqui nesses dias? Levante as mãos. Ótimo. Será muito bom ter vocês conosco. Uma outra coisa que eu preciso anunciar a vocês é que vocês irão receber agora, através dos nossos diáconos, um papelzinho como este aqui. E os diáconos já poderão, então, distribuir esses papéis. Rapidamente você vai receber esse papel e você vai preencher uma pesquisa para o Departamento de Administração da Vida. Aqui são perguntas simples. Você vai ver aí que foram feitos no passado aqui na igreja alguns seminários de enriquecimento espiritual. O seminário Salvo para Ser Santo, o seminário Saúde e Adoração, o seminário Recebereis Poder e o seminário Permanecei em Mim. Você vai marcar aí na coluna sim ou não se você teve o privilégio de participar desses seminários. Tá bem? Então, ao pegar o papel e a caneta, agora você vai marcar aí. Tá lá. Primeiro seminário, Salvo para Ser Santo. Participei dele? Marque sim. Não participei? Marque não. Tá bem? O último lá, Permanecei em Mim. Participei desse seminário? Marque sim. Não participei? Marque não. E por último, você vai responder a pergunta que está lá. Deseja participar de outros seminários? Por que nós estamos fazendo isto? Para que nós não sejamos repetitivos. Tá bem? Nós queremos ter aqui programas, cultos de qualidade. E é por isso que nós estamos querendo pegar o feedback de vocês com relação ao seminário de enriquecimento espiritual. Então, se você participou de um desses seminários, você marque aí para nós. E a saída, você não pode levar para casa esse papel. Você deve entregar a saída aos nossos diáconos. Tá bem? Já conseguimos distribuir todos os papéis? Isso tem que ser rápido, porque o tempo ele não para. Você pegue aí o seu papel, preencha o mais rápido possível,
para que nós possamos passar para o momento de leitura bíblica. Não precisa colocar o seu nome, não precisa colocar nada, tá? Apenas responda. Participei do seminário Salvo para Ser Santo? X no sim. Não participei, X no não. Meus amigos diáconos, podemos avançar? Podemos? Estou só aguardando vocês saírem para que eu possa entender que todos receberam e assim eu possa dar continuidade. Entrega no final, na saída, para nós ganharmos tempo. Tá bem? Quero convidar você que trouxe a Bíblia, o livro sagrado, para que você possa abri-lo comigo nesta hora. Você vai abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Você vai abrir no Salmo 127. Deixe a sua Bíblia aberta neste Salmo. Salmo 127. Assim que você abrir a sua Bíblia nesse Salmo, eu quero que todos parem o que estão fazendo. Que ninguém saia mais, que ninguém entre, para que nós possamos então orar ao Senhor para a leitura bíblica. Pare agora o que você está fazendo, por favor, e vamos orar. Senhor nosso Deus, abrimos agora a Tua palavra e queremos receber do Senhor agora a instrução para a nossa salvação. A instrução que vem para a nossa felicidade. A instrução que vem para que a nossa família seja uma família bem ordenada e feliz. Ouve a nossa oração, Senhor, e atende, pois nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma breve história dos Salmos, para que você possa compreender bem este livro. Deixe aberto a sua Bíblia nesse Salmo, Salmo 127, e preste atenção nessa breve história dos Salmos. A Bíblia contém 150 salmos. Desses 150 salmos, vários foram os autores que escreveram. Dentre esses autores, o mais prolixo foi Davi. Davi escreveu quase a metade dos salmos que nós temos registrados. Davi escreveu 73 salmos. O livro dos Salmos, ele está na categoria de livros poéticos ou sapienciais, livros de poesia e de sabedoria. Esses salmos que nós temos aqui começaram a ser escritos a partir do ano de 1440 a.C. e foram escritos até o ano de 586 também antes de Cristo. Sendo assim, os salmos foram escritos por um período que durou desde os dias de Moisés e foram até o exílio babilônico. Durante esse período de tempo, desde os dias de Moisés até o exílio babilônico, autores foram escrevendo, compondo esses salmos. O Salmo 27, que você tem aí agora aberto em suas mãos, ele é conhecido de 3 formas diferentes. Vai depender da tradução que você tem em mãos. 3 são as formas diferentes de você reconhecer esse salmo. Uma das formas é o cântico de romagem. Quantos aí tem na sua Bíblia, acima do salmo, esse título em negrito? Cântico de romagens. Ótimo. Pode baixar a mão. Outros terão em suas traduções aí, escrito cânticos de degraus. Quantos têm cânticos de degraus? Um grande número. E outros também terão cânticos de peregrinos. Quantos têm?
percebemos que nós temos aqui várias traduções. E por que cântico de romagem? Era cântico de romagem porque esses homens e mulheres dos tempos antigos cantavam este salmo em romaria. Eles saíam pelas ruas cantando a letra deste salmo. Por que cânticos de degraus? Porque, segundo a tradição, quando esse povo chegava no templo, havia lá no templo 15 degraus, aonde os levitas ficavam tocando e cantando estes salmos. Também, este salmo, o Salmo 127, é conhecido como Canto dos Peregrinos. Por que Canto dos Peregrinos? E aqui é importante. Por quê? Porque eles iam em direção à cidade de Jerusalém. E a maioria desses salmos dizia que este povo que cantava os salmos, eles eram peregrinos. Eles iam em direção à cidade, aos portões da cidade, cantando. E a letra dos salmos dizia que eles não eram deste mundo, que eles não pertenciam a esta pátria, mas que eles pertenciam ao reino de Deus, ao reino celeste. E eles iam em peregrinação, em direção aos portões da cidade, cantando a letra dos salmos. Vamos ler o salmo agora para nós podermos compreendê-lo. Salmo 127 diz assim: cântico de romagem de Salomão, na minha tradução. Diz assim Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele, o Senhor Deus, o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O povo antigo, as civilizações antigas, tinha um hábito muito interessante. Eles construíam as suas cidades nos montes, nas montanhas. Uma estratégia para poder se proteger dos inimigos. Suas cidades eram fortificadas com muros altos. E o povo então ficava protegido pelos muros e pelas montanhas. E mesmo tendo toda esta proteção, o povo sabia que o perigo era iminente. E o povo então fazia vários treinamentos de proteção para a cidade e para os seus lares, para as suas famílias. E para dar mais segurança a essas cidades, os militares convocavam soldados e colocavam esses soldados como sentinela. E esses soldados ficavam nas partes mais altas da cidade, geralmente sobre os muros. E esses soldados, que ficavam como sentinelas, tinham uma missão importantíssima. Eles ficavam atentos, olhando em derredor, para que se eles presenciassem qualquer movimento inimigo vindo em direção à cidade, eles precisavam avisar os que estavam tranquilamente dentro da cidade. E essas sentinelas tinham um instrumento que dava a todo o povo a noção do perigo que se aproximava. Então, quando uma sentinela presenciava a vinda do inimigo, ela tocava a sua trombeta. E a sua trombeta
dava o aviso para todos os soldados ficarem a postos. Os soldados que estavam nos portões da cidade trancavam-os. E agora o povo inteiro estava em alerta. Por quê? Porque o inimigo se aproximava. Ninguém mais tinha tranquilidade dentro da cidade. Ninguém mais fazia outra coisa senão se preparar para a batalha. E segundo os historiadores, haviam cercos que demoravam meses, anos. O inimigo cercava a cidade e ele ficava ali, ao derredor, esperando a oportunidade de invadir. A sentinela não podia dormir, Marcos. Porque se a sentinela dormisse, a cidade seria alvo fácil. Só para que vocês tenham noção da história, Jerusalém, a capital do povo de Deus, tinha muros altos, muros largos, e várias sentinelas eram colocadas nesses muros. E essas sentinelas cumpriam fielmente o papel delas. Ao presenciar, ao avistar o inimigo, elas tocavam as suas trombetas. No entanto, a história nos mostra que mesmo tendo a cidade fortificada, mesmo tendo muros altos, mesmo as sentinelas fazendo o seu papel, Jerusalém, que abrigava o povo de Deus, foi invadida pelo menos 4 vezes. Pelo menos. 3 vezes, Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. No ano de 506, no ano de 606, no ano de 597 e no ano de 586 a.C. Os babilônicos invadiram Jerusalém. E diz os relatos que o estado do povo era deplorável. A história diz que o inimigo babilônico saqueava a cidade, destruía os muros da cidade, levavam o que tinha de melhor, até mesmo os homens e mulheres de valor da cidade, e fazia com que o povo pagasse altos tributos para não ser totalmente dizimado da face da terra. Os muros eram altos, a cidade fortificada, os soldados bem treinados. Mesmo assim, nada impediu que os babilônicos viessem e destruíssem completamente Jerusalém. Depois, no ano 70, quando Jerusalém já estava reconstruída, quando o templo estava em pé novamente, a história nos diz que os romanos vieram e invadiram também Jerusalém. E o texto bíblico, que vocês depois poderão olhar, está em 2 Crônicas, no último capítulo, diz que eles invadiram a cidade, levaram tudo que tinha de valor, derrubaram os muros. E o que foi mais doloroso para o povo foi que os romanos adentraram o templo, onde o nome de Deus era glorificado, onde o povo adorava. E diz que os romanos colocaram fogo dentro do templo. E diz que muitos dos anciãos morreram queimados dentro do templo. Primeira lição que eu quero deixar para você: muros, cercas e até mesmo o templo não podem nos proteger do inimigo se o Senhor Deus não estiver conosco. Não adianta você ter um templo fortificado como o nosso. Dá a impressão que nada nos atinge, não é? Paredes altas,
portas que parecem blindadas. Tudo isso será em vão, será inútil, se aqui conosco não estiver o Senhor Deus e os seus anjos. Amigos, não sei se você vai concordar comigo, mas na minha concepção, muitas pessoas se apegam a coisas que não protegem, se apegam a coisas que não guardam, que não traz segurança. E eu quero pontuar aqui para vocês algo interessante. Não sei se você vai concordar comigo, mas é a minha visão. Para mim, você que me ouve nesta hora, pode construir muros altos ao redor da sua casa, mas eles não valerão de nada. Sabe por quê? Porque o inimigo poderá tranquilamente colocar escadas nos seus muros, nos muros de vossas casas, e ele subirá os muros e entrará dentro da sua propriedade. Você pode colocar até cerca elétrica, que isso será insuficiente, porque o inimigo pode tranquilamente cortar a sua cerca, ou desligar a energia, ou fazer sei lá o quê, porque eles são especialistas nisso, e eles entrarão na sua residência. Você pode até colocar alarme, com sensor de presença, que isso também não te guardará, porque tudo isso pode ser desligado, porque o inimigo também tem meios para fazer assim. Você pode, querido, até colocar guarda armada para proteger a sua casa. Você pode colocar soldados armados aos dentes, como nos filmes de Hollywood. Nada disso te protegerá. Sabe por quê? Porque o inimigo pode pagar propina para esses soldados. E eles mesmos abrirão as portas para o inimigo. Você não pode se valer de nenhum desses recursos para manter segurança no seu lar, para a sua família. E o Salmo é claro em dizer isto. O Salmo diz assim: se o Senhor Deus não proteger cada um de nós, inútil será tudo o que fazemos para nos proteger. Se Deus, Gil, não estiver no seu lar, na sua casa, inútil será você se levantar de madrugada, trabalhar arduamente, para ganhar o pão de cada dia. Inútil será. Sabe por quê? Porque o inimigo tem facilidade de tomar de nós tudo isso, se o Senhor Deus não estiver conosco. Sabe, queridos, há alguns pais que têm várias metodologias para proteger, para guardar os seus filhos. E eu coloquei aqui na minha mensagem alguma dessas metodologias que os pais têm para guardar os seus filhos e a sua casa. Os pais pagam, quando podem, o melhor plano de saúde que existe para os seus filhos. Esses pais compram os melhores brinquedos que o dinheiro pode pagar. Matriculam os seus filhos nas escolas mais capazes de educar. Compram as melhores e mais caras roupas que são vendidas nas lojas. E pagam o melhor curso universitário que estão disponíveis nos centros universitários. Mas dê uma olhadinha no que o verso 2 desse salmo nos diz. O verso 2 diz claramente que se o Senhor Deus não edificar a casa, se o Senhor Deus não estiver presente na casa, pouco disso, ou quase nada disso, terá valor. O Salmo diz assim: inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que com dificuldades ganhastes. E um detalhe que me chama mais a atenção ainda. O salmista diz assim: aos amados de Deus. Deus dá tudo isso, enquanto eles dormem.
Isso é extraordinário, irmãos. Enquanto eu durmo, Deus cuida de mim. Enquanto eu durmo, Deus vigia a minha casa. Porque o Salmo 121 diz que não dorme o guarda de Israel. Ele não dormita. Enquanto eu durmo sossegadamente com a minha família, Deus, o Senhor e os seus anjos estão a postos. E eu quero ver quem pode passar por eles. Quando os meus filhos vão à escola, se eles vão blindados pelos anjos de Deus, eu quero ver quem tocará neles. Quando eu saio para o trabalho, no meio de um trânsito agitado, no meio de uma cidade perigosa, cheia de crime, cheia de criminosos, como as grandes cidades do nosso país, quando eu saio, guardado pelo anjo do Senhor, nenhum mal chegará até a minha pessoa. Um outro salmo diz claramente que alguns serão atingidos, outros tantos serão o quê? Alcançados pelos dardos dos inimigos, mas eu, que confio no Senhor, apenas contemplarei tudo isso. Por quê? Porque eu invoquei, clamei o nome do Senhor. Não é porque eu sou adventista que eu vou ser guardado. Não é isso que diz o Salmo. Não é porque eu sou religioso que eu serei guardado. Não é porque eu sou isso ou aquilo que eu serei protegido. Mas é porque eu invoquei, eu clamei. E por isso o Senhor vem e me guarda. Eu pergunto a você, tem você todas as manhãs clamado a Deus em favor da sua vida e da sua família? Tem você pedido a Deus que blinde, que proteja você, seus filhos e a sua esposa, o seu esposo? Tem você tirado tempo para buscar a presença de Deus e colocar a sua família sobre a sua proteção? Como você tem feito? Fica claro para mim no verso 2, que inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, quando não se tem a bênção do Senhor em casa. Será inútil quando os que moram na minha casa não cultuam a Deus, não adoram o seu nome e não reverenciam o nome de Jesus Cristo. Inútil será. Agora, eu me lembro muito bem de uma estatística que nos foi apresentada no ano de 2004, lá na Faculdade de Teologia, pela União Central Brasileira. Eu tenho esta estatística comigo aqui, e eu quero compartilhar essa estatística com você. Está aqui a estatística feita no ano de 2004. Era sobre culto familiar. Um aluno de teologia fez essa pesquisa. E várias perguntas ele colocou na sua pesquisa. E uma delas eu quero aqui compartilhar com vocês. A pergunta que eu quero destacar é a seguinte: foi feito para várias pessoas e elas responderam. Quantos destes que estavam respondendo à pesquisa tinham o hábito de fazer culto familiar? Preste atenção na resposta que a pesquisa trouxe. 10% dos que responderam à pesquisa disseram que fazem diariamente o culto familiar. 10%. Outros 10% responderam que fazem o culto quando sobra tempo. 30% disseram, fazemos ocasionalmente. Quando temos vontade, quando temos interesse, fazemos. E pasmem, 50% dos adventistas que responderam à pesquisa afirmaram que nunca fizeram o culto familiar. Pesquisa realizada no ano de 2004 na União Central Brasileira diz que 50% dos cristãos não faziam o quê? O culto familiar. E eu pergunto para vocês, por que será que eles não faziam o culto familiar? Alguém vai responder, pastor,
Certamente tem faltado tempo nesse mundo agitado. Tem faltado tempo para os pais cuidarem dos seus filhos. Tem faltado tempo para podermos nos reunir no altar do Senhor. Então, se é essa a nossa alegação, leia comigo o que nós encontramos no livro de Jó. Abra sua Bíblia. Livro de Jó. Seu primeiro capítulo. Só voltar aí um livro aí, você vai encontrar Jó. Jó, capítulo 1, verso 5. Diz assim o verso 5 do livro de Jó. Verso 5 do primeiro capítulo. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó o quê? O fazia o quê? Continuamente. Essa palavra me chamou a atenção. E quando uma palavra me chama a atenção, para eu não me equivocar, eu tenho o hábito de ir aos comentários bíblicos. E eu fui a vários comentários. E dentre eles encontrei um comentário, o comentário bíblico adventista. E eu quero ler para vocês o que está escrito no comentário bíblico adventista sobre esta palavrinha, continuamente. Leio aqui o que está escrito lá. Está assim, lá no comentário adventista. Continuamente significa literalmente todos os dias. Embora Jó fosse um homem rico e influente, ele não permitia que as suas responsabilidades diminuíssem sua preocupação com os filhos, a que ele continuamente apresentava diante do seu Deus. Jó era um homem rico e influente, mas nada disso o impedia de fazer o quê? Santificar, abençoar, proteger espiritualmente quem? Os seus filhos. E cá para nós, quem aqui tem 10 filhos como Jó tinha? Tem alguém aqui que tem 10 filhos? Só um lá no fundo, vitorioso. Só um. Mais que 10, irmão? 11. Amigos, e Jó não apenas fazia o culto familiar como nós fazemos hoje. Diz que ele apresentava um holocausto para cada um dos seus filhos. E que hora Jó se levantava para fazer isto? De madrugada. Por que ele levantava de madrugada? É porque ele gostava, pastor. Ele era um homem que gostava de levantar nas madrugadas frias. Ele era um homem que gostava de sofrer. É? Não. Ele levantava de madrugada, porque ele tinha uma agenda cheia. Ele era um homem influente. E detalhe, amigos, os filhos de Jó não eram crianças mais. Eles eram independentes, eles eram adultos. Diz que eles faziam banquetes nas suas casas. E depois desses banquetes, Jó se preocupava com esses meninos e meninas. E por isso, Jó santificava cada um deles, um por um. E olha só, Jó fazia isso sem saber se eles haviam pecado ou não contra Deus. Uma perguntinha para você pensar. Você tem santificado os seus filhos cada dia? Você tem abençoado o seu filho e a sua filha todos os dias? Se não, vem comigo aqui ao restante do Salmo, porque eu quero encerrar, porque o tempo já passou. Vem comigo aqui no verso 3 do Salmo 127. O Salmo 3 diz assim: pais e mães que me ouvem nesta hora, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O irmão lá colocou 11 flechas.
Guerreiro bom. Depois diz assim que esse guerreiro que encheu a sua aljava de flechas, esse guerreiro não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. E por que esse guerreiro não vai ser envergonhado? Porque os seus filhos cresceram, se tornaram homens de bem. E quando alguém vier denegrir a imagem do seu pai, da sua mãe, eles vão o quê? Defendê-los. E eu quero ver quem pega aquele irmão lá, ele com 11 filhos. Tenta pegar. Complicado, não é? Complicado. Agora tem um detalhe que me chama a atenção, amigos. O texto aqui diz que herança do Senhor são os nossos filhos. É sério. Se o meu filho é herança do Senhor, isso quer dizer que esse menino não me pertence. Isso quer dizer que Deus vai pedi-lo de volta. E quando é que Deus vai pedir esses meninos de volta? Quando Jesus aqui retornar. Irmão, 11 filhos que o Senhor terá que devolver para Deus. Um por um. Do jeitinho que Ele lhe entregou. Um por um. E Deus começará a fazer a chamada. Fulano, Beltrano, Ciclano. E o pai terá que entregar. Devolver. Deixe eu dizer algo para vocês. Não sei se você se lembra, mas Joquebede, mãe de Moisés, viveu num período muito difícil. Um período onde todo menino que nascia era condenado à morte. E essa mãe então teve que fazer das suas forças as forças de Deus para proteger a vida do seu menino Moisés. Mas chegou um momento que ela não pôde mais ter esse menino com ela. E diz que ela colocou o menino Moisés no berço, untou o berço com junco, com barro, colocou no rio Nilo e soltou. Ela não podia fazer mais nada. E diz que o menino Moisés navegava no rio Nilo, sozinho, sem proteção, sem segurança. Mas Deus zelava por aquele menino. Colocou naquela mesma hora em que o menino Moisés descia as águas do rio, a princesa egípcia, para que ouvisse o choro do menino, recolhesse o menino e pegasse aquele menino como se fosse o filho dela mesma. E não podendo ela criar o menino, o que ela fez? Chamou uma mulher hebreia e entregou o menino. Quem era essa mulher que ela entregou o menino? A própria mãe. E disse algo que me deixa emocionado. Virou para a mãe e disse assim: amiga, cuide deste menino como se fosse seu. Olha bem, cuide como se fosse seu. E eu ainda vou lhe pagar para você cuidar dele. Irmãos, olha como Deus, quando é invocado, quando é buscado por uma mãe, quando está sempre ali a mãe buscando a Deus, como Ele cuida de todas as coisas. Moisés voltou para os braços da mãe. E ainda recebeu a mãe o quê? Os seus honorários para cuidar do próprio filho. Quem é que colocava a mão agora no bebê Moisés? Quem? Ninguém. Por quê? A mão do Senhor estava sobre Joquebede e sobre a vida de Moisés. Amigos, eu sei que o tempo já avançou, mas me permita falar alguns minutos mais. Eu fico preocupado com o relógio, mas me permita mais alguns minutos. O que seria de Moisés? Pense nisso. Se ele não tivesse nos seus primeiros anos de vida a presença desta mãe. Imagine você o estrago que poderia ser feito no caráter desse menino, se não fosse a mãe cristã Joquebede
a cuidadora, a educadora, a protetora desse menino. Joquebede imprimiu no caráter desse menino todos os princípios que ele precisaria para se tornar um homem honrado, um homem digno e, principalmente, um homem segundo o coração de Deus. Entenda o que eu quero transmitir para você. Você pode comprar roupas boas, você pode pagar o melhor plano de saúde, você pode pagar a melhor faculdade, você pode gastar rio de dinheiro para poder dar os melhores presentes para o seu filho. Mas eu te pergunto, qual é o melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para os seus filhos? Deus e Ele mesmo. Nada substituirá você no coração desse menino. Nada substituirá você no coração dessa menina. Eu sei que alguns vão até tremer com o que eu vou falar, mas eu não quero ofender ninguém. Mas na minha concepção de pai, os filhos que são educados por pais que trabalham muitas horas fora de casa, eu penso que essas crianças, no futuro, sentirão muito que lhes foram negados na sua infância, adolescência e juventude. E há muitos pais, me perdoem a franqueza, depois de idosos, vão querer que os filhos venham visitá-los. Juninho não vem aqui em casa. Por que será? Juninho não vem ver papai nem mamãe. Papai está idoso. Mas Juninho o quê? Não vem. Mas por que Juninho não vem? Você já sabe. Você sabe muito bem por que ele não vem. E olha, amigos, não há desculpa para mim e para você. Nós não somos diferentes de Jó. Jó tinha sua casa, seus afazeres, suas responsabilidades, era um homem rico, influente, mas mesmo assim, não lhe faltava tempo para os seus filhos. Amanhã é o Dia das Mães, nós comemoraremos, não é isso? Feliz a mãe que teve tempo para os seus filhos, durante a infância, adolescência, juventude. Porque esses que já foram para fora de casa, voltarão agora para elas, trazendo a elas abraços, beijos. Um presentinho também é bom, né? As mães não ficam chateadas, não. Concluo a minha mensagem, amigos. Lembrando vocês que o texto bíblico diz que, como flechas na mão do guerreiro, assim são os nossos filhos. E eu fiquei pensando lá em casa, como assim? Como flechas na mão do guerreiro. E cheguei à conclusão seguinte: o salmista aqui está querendo dizer que cada filho que Deus me deu é uma flecha. E essas flechas precisam alcançar o seu alvo. E diz que o bom guerreiro é aquele que pega a sua flecha, coloca no seu arco, mira para baixo e... É assim que diz? Na minha concepção, não. Né, irmã Jandira? O bom guerreiro, o bom flecheiro, na minha concepção, pega a sua flecha, coloca no arco, puxa com força, e mira para frente ou para cima, e dispara. Cada filho que Deus te deu é uma flecha, que você deve colocar no seu arco, mirar o alvo, de preferência para cima, para o céu, para Deus, para Jesus. Puxe forte, querido, e dispare. E alguém pode perguntar para mim assim: o que o senhor quer dizer com o arco? Para mim, o arco que dispara a flecha para cima são esses dois joelhos aqui, ó, que ficam calejados dias e noites por pais e mães tementes a Deus
e que amam os seus filhos e oram e oram pelos seus filhos diariamente, até ver Jesus voltar. Me lembro muito bem dos meus dias de faculdade. E eu passava momentos difíceis na faculdade. Eu sentia vontade de chorar às vezes. E quando eu estava mais angustiado, quando meu coração estava mais oprimido, e Deus sabe os motivos, chegava à noite, pegava o telefone, discava para minha mãe. 10 minutinhos de conversa. Eu estufava o peito e dizia: eu posso, eu consigo, eu vou. Sabe por quê? Porque a minha mãe era uma grande, e ainda é uma grande flecheira. Ela não se esquece desse que vos fala, nem um dia sequer. Eu sinto no meu coração suas orações ascendendo aos céus todos os dias em meu favor. Feliz o pai, feliz a mãe que ora pelos seus filhos. E que esses filhos sejam salvos para o reino de Deus. Meu desejo e a minha oração. E Deus abençoe a todos vocês. Depois de uma mensagem maravilhosa de que se na família está Jesus, é feliz o lar, vamos cantar o hino 91 do nosso cenário, Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Jesus é mais puro que a
oramos. Nós te agradecemos, Senhor, por habitar conosco o nosso lar. Te agradecemos, Senhor, por habitar também o nosso coração. E como pais que somos, queremos nesta hora colocar diante do teu altar tudo que temos de mais precioso nesta vida, os nossos filhos que o Senhor nos concedestes. Cuida destes meninos e meninas, Pai. Proteja-os deste mundo mau. E coloque o nome de cada um deles no livro da vida do Cordeiro. Que esses meninos e meninas sejam salvos para o reino do Senhor. Não permita, ó Deus, que nada nesse mundo nos tire o privilégio de partilhar com nossos filhos dos momentos da sua criação, da sua educação, do seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Dá-nos a visão de que Jesus é o melhor presente que nós podemos oferecer aos nossos filhos. E que Jesus seja uma realidade na nossa vida, pois nós te oramos em nome dele. Amém. E Deus abençoe a todos.